Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao conteúdo de hoje. Vamos iniciar com o inciso 26 do artigo 5º da Constituição Federal sobre os direitos individuais e coletivos. O inciso 26 vai dizer que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, esse inciso, ele protege a pequena propriedade rural, que é trabalhada pela própria família, impedindo que ela seja penhorada, ou seja, que ela seja tomada judicialmente para pagar dívidas contraídas para a sua produção. Então, esse inciso, ele tem a finalidade de proteger pequenos produtores rurais, quem vive da própria produção agrícola e não pode perder a sua terra por conta de dívidas geradas pela atividade rural. A propriedade, ela deve ser trabalhada pela família. Se for apenas um investimento ou arrendada para terceiros, a produção ela não se aplica. A penhora, ela é proibida apenas para dívidas de atividade produtiva. Se a dívida for de outra origem, como empréstimos pessoais ou dívidas trabalhistas, a propriedade ela pode ser penhorada. Então, um exemplo da proteção contra a penhora. Um pequeno agricultor, ele toma um empréstimo para comprar sementes e fertilizantes, mas por conta de uma seca, ele não consegue pagar essa dívida. O banco ele não pode tomar a sua terra para poder cobrar esse débito, porque ela é a sua fonte de sustento. Pensa que, no caso de haver a penhora, se o mesmo agricultor ele tiver pego um empréstimo para comprar um carro de luxo ou uma outra propriedade, a proteção ela não vai se aplicar neste caso. Ele poderia perder a terra caso ele não pagasse essa dívida. O inciso 27 vai dizer que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então aqui, o inciso ele garante o direito autoral, ou seja, os criadores de obras intelectuais, como os livros, músicas, pinturas, filmes, fotografias, softwares, entre outros, essas pessoas elas têm o direito de usar, publicar e reproduzir as suas criações. O autor, ele tem o controle sobre a sua obra. Ele decide como, onde e por quanto tempo a sua criação será usada. O direito, ele pode ser transmitido aos herdeiros após a morte dos autores. Então, nesse caso, os herdeiros, eles recebem os direitos referentes a essas obras por um período, e esse período, ele é determinado por lei, fixado por lei, e essas obras, elas são protegidas, que incluem os textos, músicas, artes visuais, programas de computadores, filmes, entre outras coisas. O tempo de produção ele é limitado. No Brasil, os direitos patrimoniais do autor, eles duram 70 anos após a sua morte, conforme a Lei de Direitos Autorais. E pensa que no caso de uma música, um cantor ele compõe uma música e decide lançá-la no Spotify. Ninguém pode usá-la em filmes ou comerciais sem a sua autorização e sem pagar os devidos direitos. Um livro, o escritor ele publica um romance. Se uma editora quiser transformar esse livro em filme, ele precisa que
escritor ele permita isso. E quando a gente fala na questão de arte, o artista ele vai e faz uma criação de uma pintura famosa. As empresas elas não podem reproduzir essa pintura em produtos como camisetas, canecas, sem pagar os direitos autorais. E aí a gente tem o inciso 28 que diz que são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então, quem participa de uma obra coletiva como um livro com vários autores ou filme com vários atores, eles têm o direito a reconhecimento e a remuneração pelo seu trabalho. Ninguém pode usar a imagem ou a voz de uma pessoa em uma publicidade, filme ou outras mídias sem autorização. E isso inclui jogadores de futebol, artistas. Quem cria ou participa de uma obra, ela tem o direito de fiscalizar como ela vai ser usada e garantir que receba sua parte dos lucros. Um ator ou um cantor, por exemplo, ele tem o direito de verificar se a sua performance está sendo usada de forma justa e devidamente remunerada. Os sindicatos e associações, eles podem fiscalizar o uso das obras em favor dos seus criadores. E aí a gente tem o seguinte exemplo. Nos filmes ou séries, o ator ele grava a cena para uma novela, a emissora ela não pode vender a novela para um outro país sem que o autor ele receba a parte que lhe cabe pelo direito de imagem e interpretação. Os jogadores de futebol, um atleta profissional, ele tem a sua imagem usada em comerciais sem a sua autorização. Ele pode entrar na justiça para impedir o uso indevido da sua imagem e pedir uma indenização. No caso de músicas comerciais, um cantor descobre que uma marca estava usando sua voz em uma propaganda sem pagar nada a ele. Ele pode exigir uma compensação financeira e proibir o uso não autorizado da sua voz. No inciso 29, a gente tem que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção das criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, quem desenvolve um novo produto ou uma nova tecnologia, ela pode patentear a sua invenção e ter exclusividade sobre ela por um período definido em lei. Os produtos, processos, designers, eles podem ser registrados e protegidos. As empresas, elas podem registrar marcas para garantir que ninguém mais utilize de forma indevida. Esse direito, ele visa estimular o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O prazo de proteção de exclusividade, ele varia conforme o tipo de propriedade intelectual. Patentes de inovação até 20 anos, marcas, o registro é válido por 10 anos, sendo renovados indefinidamente. No caso de desenhos industriais, a proteção é de 10 a 25 anos, dependendo do caso. Então, pensa no exemplo de que uma invenção tecnológica. Um cientista cria um tipo de vacina e a patenteia. Isso significa que somente ele ou sua empresa pode fabricar e vender por até 20 anos. Após esse período, qualquer outro laboratório pode produzir versões genéricas. Designs industriais. Uma empresa ela desenvolve um formato exclusivo para um calçado esportivo e o registra como desenho industrial.
Isso, ele impede cópias por terceiros sem autorização. Marcas registradas. Uma rede de restaurante, ela cria um nome ou logotipo único. Ao registrá-lo, ele evita que concorrentes utilizem um nome parecido para confundir os consumidores. E aí, nós temos o inciso 30, que diz que é garantido o direito de herança. Esse inciso, ele assegura que os bens de uma pessoa falecida, eles sejam transmitidos aos seus herdeiros, conforme as regras estabelecidas pelo direito sucessório. Os bens, eles não ficam sem donos, eles são repassados para os familiares ou pessoas indicadas em testamento. Caso não haja testamento, a herança, ela segue uma ordem de sucessão legal. A pessoa, ela pode decidir em vida para quem ela deseja deixar parte dos seus bens, respeitando a lei. Independentemente da nacionalidade dos herdeiros, eles podem receber a herança deixada no Brasil. Então, os herdeiros legais, o pai faleceu, deixou uma casa e um carro. Pela regra da sucessão de bens, eles vão ser divididos entre os filhos e o cônjuge. No caso do testamento, uma pessoa ela decide deixar parte dos seus bens para uma instituição de caridade e só é válido se ele respeitar a parte obrigatória destinada aos seus herdeiros necessários, os filhos e cônjuges. E por hoje é isso. No próximo vídeo daremos continuidade aos incisos do artigo 5º e eu espero vocês na próxima.